Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Com a provável chegada do meio-campista Luiz Oyama, o Botafogo pode vir a melhorar dentro de campo. Eu já detalhei aqui para vocês no último vídeo a última partida feita pelo Daniel Borges, lateral direito, que estava no Mirassol e deve chegar ao Botafogo ainda nesta semana. E agora quero falar sobre o meio-campista Luiz Oyama. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Tem um botão aí embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce pro Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Se você já é inscrito, traga novos inscritos. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil. Depois vamos muito além, porque o glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Seja membro do canal Fabiano Bandeira por um valor baixíssimo. Clique em Seja Membro embaixo do vídeo e conheça os benefícios. Pois é, galera, segundo o Sérgio Santana do Lance, o meio-campista Luiz Oyama do Mirassol se aproxima de um acordo com o Botafogo e pode vestir a camisa alvinegra ainda nesta temporada, na sequência do ano de 2021 na Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogador que eu observei muito, principalmente no último Campeonato Paulista, e teve boa participação com a camisa do Mirassol. Aqui é importante deixarmos claro que o fato do jogador ter ido muito bem no Mirassol faz com que o Botafogo observe o atleta, mas não quer dizer que ele vai jogar muito aqui. Eu torço por isso, mas o que eu estou fazendo aqui? Estou lembrando, por exemplo, do Vitor Luiz, que a gente queria bastante, ou grande parte da torcida alvinegra queria muito. Ele veio ano passado e infelizmente jogou muito mal na Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo caiu, o Vitor Luiz voltou para o Palmeiras e agora faz uma boa temporada com a camisa do Alviverde, fez até gol na classificação para a final do Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu o Corinthians fora de casa por 2-0 e o Vitor Luiz abriu o placar e ainda chutou uma bola na trave. Mas não é só isso, ele está de fato jogando bem e o torcedor palmeirense está gostando muito do Vitor Luiz. Então eu estou trazendo apenas um exemplo para caso o Oyama chegue e jogue não tão bem, vocês saibam que isso é contingência do futebol. Eu espero que ele seja contratado, que vista a camisa e que jogue bem, que jogue pelo menos o que jogou no Mirassol no Campeonato Paulista de 2021. Ao meu ver, o Oyama chega para ser titular do Botafogo. E agora nós vamos pensar então em algumas formatações para o meio-campo alvinegro com a presença do Luiz Oyama. Como o Luiz Oyama, que é um jogador dinâmico, um jogador que consegue fazer o box-to-box, sabe marcar tanto perseguindo quanto de forma posicional e tem uma boa qualidade com a bola no pé, o Botafogo pode, por exemplo, jogar num 4-2-3-1, uma linha de defesa com os dois laterais e os dois zagueiros, dois volantes, um meia central, dois pontas e um centroavante. O Oyama seria uma espécie de volante e poderia jogar ao lado do Pedro Castro, que também tem características de segundo homem de meio campo. Então eles se revezariam em funções e teriam um meia central qualificado à frente deles. O Botafogo tem que contratar porque ainda não tem este jogador no elenco. Se o Botafogo for atrás de um primeirão, um primeiro volante mais alto, mais fisicamente preparado e também com boa técnica, claro, o Botafogo pode jogar num 4-1-4-1, com os dois laterais, os dois zagueiros, o volantão à frente da linha de defesa, Oyama e Pedro Castro por dentro, lado a lado, e dois pontas, dois extremos, um na direita e um na esquerda, e o centroavante. Um 4-1-4-1 bem interessante. Vocês perceberam que tanto no 4-2-3-1 com Oyama e Pedro Castro, e no 4-1-4-1 também com Oyama e Pedro Castro um pouco mais adiantados, o Matheus Friso não está no time titular. E não é por falta de qualidade técnica, pelo contrário, não está por falta de dinâmica. Tanto o Oyama quanto o Pedro Castro são mais dinâmicos que o Matheus Friso, que tem boa técnica, acha os passos verticais muito bons e pode agregar. Mas o Botafogo precisa de elenco para uma disputa pesada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, intervalo de jogos, Botafogo disputa uma partida importante contra o Londrina na quarta rodada, em Londrina, no sul do país, no Paraná,
E depois sobe para, na quinta rodada, jogar contra o Náutico em Recife, capital pernambucana, no Nordeste, com pouquíssimos dias de intervalo. O tempo é só para viagem, basicamente. Então precisamos ter elenco. No 4-2-3-1 e no 4-1-4-1, o Pedro Castro e o Oyama poderiam jogar por dentro no meio-campo alvinegro. Pensando num jogo de 4-4-2, sem um meia central tão qualificado, mesma coisa. 2 alas, 2 laterais, na verdade, 2 zagueiros, 2 extremos, Pedro Castro e Oyama por dentro, com um segundo atacante e um atacante. O Chamusca não pode mais ficar utilizando o Pedro Castro como segundo atacante, porque perde consistência no meio-campo. E para encaixarmos Pedro Castro, Luiz Oyama e Matheus Friso no mesmo meio-campo, o Botafogo pode jogar talvez num 4-3-3 com revezamento de funções em determinados momentos. 4-3-3 com os 3 homens do miolo do meio alinhados. Então o Botafogo teria o goleiro, claro, 2 laterais, o direito e o esquerdo, 2 zagueiros. No meio-campo, alinhados, o Pedro Castro, o Friso e o Oyama. E mais à frente um pouquinho, os 2 pontas, 2 homens abertos e o centroavante. Botafogo teria uma consistência no meio-campo, não teria aquele primeirão, aquele volante mais alto, mais forte, mas teria 2 jogadores que têm dinâmica de marcação, que são o Pedro Castro e principalmente o Oyama, e o Friso com passe bastante qualificado. Só que o Pedro Castro dá boa presença no meio-campo e o Oyama não tem um passe ruim, pelo contrário, deu algumas assistências muito boas no Campeonato Paulista e é inteligente, sabe jogar. Não estou falando aqui de nenhum craque, estou trazendo para o contexto atual do Botafogo uma fala a respeito de um jogador que foi bem no início desta temporada. O Mirassol caiu de produção nos jogos nos quais o Oyama não esteve em campo. Então o Botafogo também, contratando o jogador, tem que saber o que eu falei agora há pouco. Tem que ter elenco, não pode criar uma dependência de jogador algum. Hoje é bem claro que o Botafogo tem uma Pedro Castro dependência. Quando ele não joga, o Botafogo cai de produção. Quando ele vai para uma zona na qual não é tão efetivo assim, que é ficar ao lado do principal centroavante, como segundo atacante, ele pega menos na bola e o meio-campo fica um deserto. Então, quando o Pedro Castro está efetivamente cumprindo uma das funções dele em campo, no meio-campo, o Botafogo melhora nas partidas, pelo menos naquela questão de posicionamento e até mesmo em alguns momentos quando tem a bola. O Botafogo fica perdendo muito tempo com o Pedro Castro em posição que não deve ficar. Ele é um jogador que pode atacar o espaço, mas chegando e não já estando lá, porque aí fica fácil de ser marcado. Não tem característica de atacante. Então eu gosto da contratação do Luiz Oyama, tomara que chegue e tomara que seja bem treinado, bem aproveitado pelo técnico Marcelo Chamusca, ou se Marcelo Chamusca sair por outro treinador que assumir o Botafogo. E é claro que o Botafogo está fazendo o mínimo, está começando a cumprir a obrigação com atraso, se trouxer de fato Daniel Borges e o Luiz Oyama. Mas ainda faltam o meia central, um ponta pelo menos e o centroavante. A torcida está em cima aguardando os reforços. Já está tudo muito atrasado, eu vou repetir. Estamos já no final do dia 19 de maio de 2021 e a Série B começa no dia 28 de maio de 2021. Tanto Daniel quanto Oyama vão ter que chegar, vão ter que ver a parte física, exames, treinar, pegar entrosamento. E aí tem a questão burocrática, tudo aquilo que o Botafogo tem que fazer para que eles sejam inscritos. Só que além deles, ainda temos que contratar outros jogadores. O Botafogo não pode mais parar. Um vídeo aqui então só falando a respeito de campo e bola, como o Botafogo pode utilizar um dos possíveis reforços para a sequência da temporada de 2021. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Olha só, as lives aqui no canal Fabiano Bandeira não acabaram. Elas vão voltar. Fiquem tranquilos que as lives vão voltar. Vamos trocar aquela ideia, aquela interação maneira com o chat, que é sempre muito importante na resenha
sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. E lembrando sempre que o canal Fabiano Bandeira é parceiro da marca 2Decel, onde você encontra produtos de extrema qualidade. Lá você encontra fone de ouvido, microfone de lapela, caixa de som e muito mais. A 2Decel tem as lojas físicas no Rio de Janeiro, na Galeria 474, no Jacaré, e no Shopping Via Brasil, em Irajá, ali pertinho da Avenida Brasil. Tem também o WhatsApp para sua comodidade, está aí na sua tela, e as redes sociais, Instagram e Facebook. Siga a 2Decel nas redes sociais e se comprar algum produto, diga que chegou lá por intermédio do canal Fabiano Bandeira. Agora sim, estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui! You make me